Bem-vindo, galera, a mais um vídeo hoje no nosso canal. E hoje eu quero falar de um assunto, bastante interessante e bastante bem abordado por partes, por pessoas que conservam, que quer ver as nossas abelhas produzindo e não quer ter uma abelha como um troféu ou como qualquer coisa. A gente tem que levar bem a sério a meliponicultura. Para quê? Para que você tenha produção, para que você tenha um rendo, mas na frente tem uma parte financeira, tá certo? Então, eu quero falar sobre espécies de cada bioma, suas espécies em cada bioma, tá certo? E sobre o tráfico, Normalmente vamos falar sobre o tráfico de abelhas que existe hoje, As nossas abelhas nativas, elas foram feitas específicas para cada local, tá certo? Se fosse para a Jandaíra, que eu tenho aqui, está em São Paulo, então ela já estaria lá por natureza, tá certo? Ou em qualquer outro estado que não seja de ocorrência, que ela tem um mapa geográfico, dela, tá certo? Se fosse para eu ter urussu nordestina aqui na Caatinga, ela estaria aqui. As abelhas, elas não se adaptam, tá certo? Elas passam um tempo bem e depois elas defiam. É o que eu tenho visto muito falar. Algumas abelhas saem daqui para São Paulo, Manduri, Jandaíra, passa até um tempo, mas depois começa a se acabar. Por quê? Não se tem padrão genético, não se tem um bom manejo, Normalmente essas pessoas que compram são iniciantes, tá certo? Então esse vídeo vai servir também para todos os meus iniciantes. Cuidado nos golpes, tá certo? Pessoas que querem vender abelha fora da área de ocorrência. Tenham muito cuidado nessas pessoas, certo? Há muitas vantagens para quem quer criar abelha em seu devido bioma. Qual? Facilidade nas multiplicações, tá certo? Ou divisões. Se você dividir essa abelha, vai ser fácil dela produzir bastante zangões, tá certo? Não vai ter problemas, de consanguinidade no sangue, tá certo? É mais fácil a aceitação da princesa, tá certo? Porque as abelhas já estão aclimatizadas no seu local. Elas já são dali, nasceram para aquilo, tá certo? A aceitação das multiplicações são muito fácil, tá certo? Eu mesmo aqui, uma vez, eu vou falar, A gente tem que ser bastante realista também. Eu já fiz isso, já comprei abelhas de outro bioma e também já vendi. Mas hoje não venderei mais, Só venderei para o meu próprio bioma, que é bioma Caatinga, tá certo? Então muita gente nem adianta muito estar me procurando para comprar abelha que não vai comprar, tá certo? Eu tinha essa urussu e tentei multiplicar, infelizmente não deu certo e eu tinha duas. Por quê? Mas já meus amigos aqui a 80 km a Garanhuns, que é Agreste, tem essa abelha. E essa abelha vai muito bem lá na região deles. E eles multiplicam e dá certo, divide e dá certo. Só que aqui eu fui tentar fazer essas práticas e não deu certo. Por quê? A abelha não está aclimatizada no local. A abelha ela tem um bioma, tá certo? Tá bom? Então, primeira coisa, procure, qual a abelha que vai dar no seu bioma. Para quê? Para que você tenha produção de enxames e mel, tá certo? Para que você tenha enxames e mel. Para mim hoje eu não tô nem aí, Eu não tô quase mais nem aí para vendas de enxames, tá certo? Por quê? Por causa da produção de mel. Aqui na minha região, a Jandaíra produz bastante mel. Se essa abelha não fosse dessa região, seria difícil. Você que tem abelha de outro bioma, as leis em 2021 vai ser um pouco mais rígida contra isso. Esse enxame passará a ser do Estado, tá certo?
Se vocês ler tudo certinho aí, tão atualizado, é complicado. Você não pode nem vender esse enxame, correto? Então, analise o que vocês vão criar para vocês terem produtividade. A gente não faz uma coisa sem analisar. Vamos procurar analisar, fazer as coisas certas. O povo aí de São Paulo tem tantas abelhas tão lindas, né? Temos a Uruçu amarela aí, né? Bugia, se eu não me engano, que é nativa daí. Temos as mandaçaias MQA e MQQ. Temos a Jataí, que para mim era um sonho ter, mas infelizmente não tem, né? E não quero. Por mim, eu não vou querer Jataí, nem tão cedo, e nem quero, né? Tá certo? São coisas que a pessoa quer, mas infelizmente são coisas que não dá. Vocês têm que pensar o seguinte: a abelha não é televisão, tá certo? A abelha não é televisão ou geladeira que a gente vai levar daqui para Jandaíra, daqui para São Paulo, e vai chegar lá, só botar numa tomada e ela vai produzir. Não é isso. Eu garanto para vocês, a 44 quilômetros daqui de onde eu moro tem Uruçu nordestina, na mata, né? Na natureza. E eu peguei essas abelhas, comprei, trouxe para cá 2 enxames, não consegui multiplicar e nem consegui nada com elas, nem um pote de mel elas não fizeram aqui. Era preciso eu estar colocando pólen e mel. Para que eu estar com um animal que não tem produção, né? Para quê? Não tem vantagem. A vantagem é muito pouca, não é isso? Então nós queremos polinizadores no nosso local. Fica fácil até a polinização das nossas plantas, né, da caatinga. Vamos plantar também, galera, o que é, tá certo? O que é nativo. Não adianta nós aqui da caatinga e plantar plantas vindas lá de São Paulo, né? As nossas abelhas tem também o pasto apícola para nossas abelhas, tá certo? Tem, a gente tem que ler. Se quiser plantar, planta aquilo. Planta o que é nativo, tá certo? Esquece plantas que vêm de fora, plantas que sua abelha não visita. Se você vai criar manduri, pesquisa o que é que essas abelhas realmente na mata precisam, na caatinga, né? A jandaíra, quais são as plantas. Por isso que aqui na minha região a jandaíra estava extinta, bem extinta mesmo. Só uns 17 quilômetros daqui que eu sabia que tinha uma. Mas eu comprei uma, eu sabia que já era mapeada no mapa geográfico, já tinha essas abelhas, a ocorrência delas. E o que aconteceu deu super certo, como vocês veem aí. Eu colho mel, eu faço multiplicação e as coisas dá tudo bem. O manduri já tinha aqui também, tá certo? E é muito bom, é muito bom. E você também que pensa em ter muitas espécies, você tem que pensar grande também, meliponário grande, para que não haja mistura das espécies, tá certo? Porque causa confusões entre elas, tá certo, meus amigos? Então, eu aqui, por exemplo, aqui nós temos 2 espécies se eu não me engano, umas 2 espécies do tamanho de uma jati, a mirim, né? E temos a lambiolhos, tem a moça branca, a marmelada, o manduri, né? É o que tem mais em abundância aqui. Mas e por que você só tem 2 espécies, Leandro? Eu só tenho 2 espécies porque o meu meliponário é o que comporta. Não adianta eu ajuntar mirim com jandaíra com manduri, moça branca, fazer aquela bagaceira. Entendeu? Não dá certo. Acontece brigas, né? Não vai para frente, né? As abelhas são territorialistas, você tem que pensar isso. Então, não dá certo. Para você que quer criar muitas espécies, né? Eu penso em criar, mas tem que aumentar meliponário, tem que fazer as divisões tudo certo para cada espécie ficar no seu local, tá certo? Não, aos iniciantes, preste bem atenção, não compre a abelha de fora do seu bioma, porque se vocês comprar, vocês vão perder. Pode ter ela aí 1 ano, até 2, 3, mas depois de uma hora para outra essa abelha, vamos supor, vai fazer troca de rainha, fez troca de rainha e não tem, muitas das vezes não consegue, não tem zangão, você só tem uma abelha dessa, não tem zangão mais para fazer fecundação com a princesa, e aí? Porque normalmente é sofrido.
tá certo? A gente passa por aperto aqui até você tendo, por exemplo, eu tenho 10 caixas de manduri. E às vezes eu passo aperto aqui para uma multiplicação dar certo, né? Muitas das vezes, né? Não tem muitas das vezes disponibilidade de zangões. Aí vocês pegam e compram uma colmeia só. Mas aqui a gente consegue, a gente bota outro disco, né? Como tem enxames na natureza, dá certo. Mas quem tem, por exemplo, uma boca de renda, urso boca de renda aqui em Pernambuco, se não tiver disponibilidade de zangão quando fazer a troca da rainha, me explique, vai ser perdido, o teu dinheiro vai ser investido como água que bate no chão e corre. E depois não adianta chorar, né? Tem aquele ditado, não adianta chorar pelo leite derramado. Então é isso aí. Inscritos que querem conversar comigo, já teve essa semana, conversou os inscritos comigo. Eu expliquei para eles, olha, cria abelha do seu bioma, tá certo? E deu super certo. Eles falaram comigo essa semana agora, falando para mim o quê? Que tá dando super certo, ó, super certo. E é porque é de outros biomas, então eu digo, ó, vai criar o que é do teu bioma. A gente pesquisou, mostrou e eles foram criar e tá dando super certo, tá certo? Não vamos entrar no meio dessa malandragem. A malandragem que é só vender abelhas e viver de forma ilegal, tá certo? Eu já fiz isso porque eu pensava que a abelha se adaptava, né? A abelha não se adapta. Infelizmente é isso. Não adianta. Não adianta. Muita gente quer dizer que adapta, que dá certo, mas esse não é o caminho. Esse não é o caminho, principalmente para você iniciante. Não é o caminho iniciar com abelhas de outro bioma. Você só vai arrumar problema, tá certo? Então, fica essa dica aí para vocês. Feliz ano novo, cheio de paz, alegria, né? Que venha 2021, venha com mais força ainda. Que a gente, meliponicultores, venha conseguindo bater todas as nossas médias, né? Que consigamos fazer todos os nossos planos. Evoluímos na apicultura, que somente os fortes evoluem. Somente os fortes. Tá certo, galera? Somente aqueles que querem criar de forma responsável e não como um hobby, como ter uma abelha como um troféu. Aquilo ali não tem explicação para aquilo. Coisas para mim não tem explicação. Crie o que dá produção, tá certo? Somente os fortes vão conseguir vender enxames com bastante qualidade, produzir mel, tá certo? Produzir própolis, produzir fazer multiplicação, fazer divisão, somente aqueles que criam abelhas de sua região. Eu sei que pode alguém criticar, mas tô nem aí para criticação. Já viu os caras querer criticar aí? Para mim, tanto faz, tanto fez. Tô nem aí. Tô vivendo, não tô vivendo a custa deles. Então, é isso aí, tá certo? Tenham muito cuidado nos golpistas, tá certo? Muito cuidado nos caras que só quer vender. Que só quer vender, mas não quer ensinar você nada, tá certo? Então os fortes em 2021 vão conseguir, ó, bom resultado com as criações, tá certo? Esse ano eu consegui bons resultados. Estou muito feliz porque das minhas melíponas, né, Tacatinga, trabalhando de forma sábia, concreta e reta, consegui investir na apicultura, não é isso? Consegui investir na apicultura. E todos vocês sabem que a apicultura não é fácil, é difícil, é caro. E eu consegui investir, consegui fazer coleta de mel, vender enxames para o próprio local. Vendi enxames sim, porque no começo do ano eu ainda estava com um pouco dessa mentalidade, né? Mas depois totalmente mudou e agora as coisas estão indo super bem, tá certo? Mandei os enxames para a região de bioma deles, enxame de Uruçu, e deu super certo e tá dando certo demais. Então é isso aí, galera. Você que gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like maravilhoso pra gente, tá certo? E comenta aí o que você achou.
Se você tem sua crítica, deixa aí embaixo o que é que você acha que eu falei, tá certo? Mas pense, nossas abelhas não são geladeira ou televisão para que a gente ligue ela em qualquer local. Um grande abraço, valeu!